Bem-vindo ao Empreender Sem Roteiro. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você também, que é da madrugada. Olá, muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu sou Elaine Oliveira, eu trabalho com vendas há mais de 20 anos, estou há um ano aí no comércio exterior e alguns minutos aí no podcast. E eu queria que vocês se apresentassem também, falassem um pouco aí quem são vocês, um pouquinho da história e trajetória aí de vocês. Eu sou Evelise Pérez, eu tenho 23 anos de trabalho e eu estou há 4 anos empreendendo. Sou Angelita Justino, tenho 35 anos de mercado e 16 anos empreendendo. Bastante tempo. Sim, Então, se a gente somar aqui de empreendedorismo, são 20 anos aí Sua das idade, duas. quase a sua idade. Quem dera, quase a minha idade de trabalho, né? E, Angelita, como é que começou aí Conta um pouco do seu início, da tua história, até o, o empreender. legal. Bom, eu comecei com a vontade de ter independência financeira, né? E muito Boa. cedo, com 16 anos, eu comecei a procurar emprego, não tinha ainda, não sabia o que eu queria ganhar meu dinheiro, meu próprio dinheiro. E comecei, inclusive, procurando emprego de vendedora, só que era muito nova, não deu certo, ainda bem. E o meu cunhado trabalhava já com comércio exterior na época, ele falou, bom, você quer trabalhar? Sim, muito. Eu falei, peraí, vou conversar com alguns amigos e consegui um emprego de telefonista, enfim, recepcionista, né? Num pequeno agente de carga. E foi aí, eu conheci o comércio exterior e me apaixonei. Olha que coisa legal. Antes da Ivê contar um pouco da história dela, só uma curiosidade que me veio, e seu cunhado até hoje está no comércio exterior? Sim, até hoje estamos no comércio exterior. Olha que legal. E você, Vê, como é que você começou? Eu acho muito legal ouvindo a Angelita falar sobre essa questão de ter alguém que a ajudou, como, né, um parente, enfim, quando a gente inicia a jornada profissional, o mais difícil é essa primeira oportunidade, né? Uma das coisas mais difíceis também. E aí, agora que a gente está do outro lado da cadeira, a gente poder dar a mão para os jovens, ou para quem também não é tão jovem, mas quer começar, quer recomeçar, porque é necessário esse papel. Eu me lembro que logo que eu fui fazer faculdade, né, primeiro ano de faculdade, todo mundo fala, de estagiário não consegue emprego e tudo mais. Realmente estava difícil para mim. Eu tenho um tio, né, muito querido, que ele tinha uma loja de impressoras e algumas coisas assim. E eu falei para ele, tio, posso trabalhar com você? Tal, tô conseguindo emprego. Ele falou, bora. Né? Eu falei, só para aprender alguma coisa, né? Enfim. E aí eu fiquei com ele uma semana. Cara, foi assim um banho de aprendizado, mas um banho. E até hoje, que é o meu tio Luizão, né? E é uma pessoa ótima, e até hoje eu me inspiro muito nele, porque sabe aquela sabedoria do senso comum que você fala? Isso é incrível, e que é tão valiosa, né? E muito mais ainda por ser uma coisa tão genuína. Então eu também tive uma pessoa que me ajudou lá atrás, que eu fiquei super pouco tempo com ele, fiquei uma semana, inclusive. Mesmo ele te demitindo aí depois de 7 dias. Não, não. Eu consegui Foi outro rápido, emprego felicidade. de estágio Sim. mesmo e tudo mais. Mas assim, mas foi muito importante. Parece que inclusive quando ele me deu essa oportunidade que as portas se abriram para mim. Então eu também acho que ele me ajudou, me abençoou, assim como aconteceu com ela também, né? E agora a gente tem a obrigação de Com fazer o mesmo. certeza. E Exatamente. teu cunhado, ele te ajudou assim de forma genuína ou ele era porque ele saía com a tua irmã lá e tinha que pagar a tua parte Não, também? casado, Falou, inclusive, já, enfim. Mas falou, sim, deixa eu arrumar um emprego pra ela pagar a parte dela. e foi além, na verdade, o meu primeiro emprego, enfim, foi nessa empresa. E depois eu saí dessa empresa porque, assim, sempre fui uma pessoa muito curiosa. E eu digo para todo mundo, se tem alguma coisa que te leva a novos lugares é a curiosidade. Ah, sim. Então, nesse primeiro emprego, eu perguntava sobre tudo, eu queria aprender tudo. E nesse primeiro emprego, o pessoal, não, mas você pergunta muito. Calma, né? Só faça aí Nossa, eu a sua também sofria atividade. E aquilo para mim foi um balde de água fria, porque eu falei, peraí, gente, eu quero aprender. Como assim eu vou ficar aqui, eu vou ter que fazer só isso, eu não vou aprender? E eu conversei com esse meu cunhado. E ele falou, não, peraí, quer vir trabalhar comigo? Eu falei, vamos, vou trabalhar com você. E então, trabalhei com ele por 2 anos, e assim, o tipo da pessoa que não tinha resposta fácil. Olha, como é que faz isso? E a pessoa te explicar, não.
vai lá no Banco do Brasil, na época, né? Aquela coisa, você tinha que ir lá, não tinha coisa tanto... falando que- o acesso de internet não era tão grande, você tinha que ir lá nos livros mesmo. E não, vai lá no Banco do Brasil e veja lá como é que faz. Eu falei, meu Deus, né? E eu ia, claro, vamos lá. E ia, aprendi, fazia. Então, olha, eu vou falar para vocês, eu aprendi muito com ele, muito. Então, realmente, ele tem ele é uma figura muito importante na minha carreira. Nossa, que é engraçado, né? Que a gente vê aqui lá atrás, né? Quando você começou, quando eu comecei, né? Antigamente, vamos dizer assim, né? Quando eu estou aqui, né? E aí, era uma época que realmente os recursos, eles eram muito mais limitados. E eu me recordo que a gente não tinha tanto acesso, quando tinha algum termo novo, por exemplo, na minha área, quando tinha com o comércio exterior, quando tinha algum termo novo e eu buscava, ou não sabia, então eu ia para outra pessoa que tentava me ajudar, ou para outra, mas cada um sabia um pedacinho de alguma coisa. Mas assim, as pessoas Mas não tinham você tinha que ser curiosa, você que está indo atrás da Exatamente. informação. Não, era eu que ia pra cima. Porque a gente não tinha um conhecimento macro ali à disposição. E hoje em dia, tá tudo muito fácil. Vocês me desculpem, a geração Z, Alpha, etc. Mas assim, tá muito mais fácil a gente encontrar as informações. E mesmo assim, vocês não pesquisam. Então, Abrindo o coração. desabafando um pouquinho. Desabafando. Eu acho que uma coisa que acontecia muito no passado também, além das pessoas não estarem preparadas para receber uma pessoa na empresa nova, as pessoas não tinham paciência, na verdade, né, de explicar, de dar treinamento. Isso é fato. E tinha uma questão também que antigamente eu acho que mais do que hoje as pessoas eram muito inseguras. Então, se você fosse uma pessoa também muito curiosa, às vezes a pessoa ela não queria te passar ali, de repente, né, para você não ter até mais conhecimento que ela. É o conceito de old school. Não, graças a Deus existe tudo, né? Em tudo é evolução e as pessoas começaram a entender que não, peraí, né? Você tem que acreditar, aprender e você vai evoluindo e é o que a gente estava falando sobre o passar o conhecimento, ajudar as pessoas, da mesma forma como nós recebemos ajuda. Então, assim, se você começar a ficar com medo é porque realmente você é limitado. Ponto. A gente precisa pessoas melhores que nós para poder puxar a gente para cima. Não é à toa que a minha equipe é muito melhor que eu. Porque tem que ser assim mesmo. Mas você sabe, isso que você falou sobre o aprendizado lá atrás, né? Eu acho também que lá atrás, assim, a gente tá falando de coisa de 20 anos atrás, para o pessoal se situar um pouquinho. Nessa época, a gente não tinha metodologias tão claras de aprendizado como a gente tem hoje. Hoje, claro que isso está muito mais qualificado e muito mais propício para a gente aprender. Até questão de curso, né? A gente tem cursos, assim, melhores, mais direcionados. Lá atrás, a gente tinha... os recursos eram mais limitados. E eu acho que a gente tinha um desencontro também, né? Normalmente de idade, assim. Às vezes você entrava muito novo numa empresa que tinha pessoas um pouco mais velhas e a pessoa não quer te explicar, né? O porquê que faz daquele jeito. Né? Quando se você é muito questionadora, ela fala assim, olha, faz assim porque é assim que tem que fazer. Quando eu cheguei, falaram que era... Aí às vezes nem ela sabe por que ela faz daquele jeito. Mas né? é a coisa da limitação. Ou seja, uma pessoa limitada e acaba limitando você. É por isso que eu falei, eu saí desse primeiro emprego. Porque eu falei, eu não vou aprender aqui. Eu não vou crescer. Então eu tenho que ir em outro lugar que me dê espaço para aprender e para crescer. Isso você só consegue isso quando você está com pessoas que também têm esse objetivo de crescer, de evoluir. Sim. Foi em 7 dias também, que nem o primeiro emprego. Levou um pouquinho mais de tempo. Então não, mas o meu... Eu poderia ter ficado lá, que eu teria tido uma mentoria muito mais contínua com meu tio do que ter ido para um estádio, numa empresa maior, que a atenção era muito menor. Claro, são coisas que depois que a gente passa, a gente fala, se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria feito assim, né? Mas lá atrás eu não sabia. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria ficado 3 dias. Né? E referente, assim, a fracasso, né? Eu acho que talvez até o termo pode ser um pouco forte, mas qual foi, assim, ou se teve, né, algum fracasso até vocês chegarem onde vocês estão e se vocês consideram que vocês já chegaram no sucesso também? Bom, da minha parte eu vou falar, eu não gosto dessa palavra, acho muito forte. Certo. Fracasso. Eu tive erros. Alguns. Perfeito, perfeito. Alguns. E porque, óbvio, né? Somos seres humanos, não somos perfeitos e faz parte errar. E é legal quando a gente aceita isso. Ok, errei, mas aprendi.
E agora aprendi e vou fazer de forma diferente. Bom, óbvio, na minha carreira profissional, vários, mas agora entrando um pouco na coisa do empreendedorismo, ah, um dos erros que assim foi realmente importante foi quando eu não realmente fiz uma análise do mercado. A gente tentou entrar em Santa Catarina e nós não fizemos uma análise do que era o mercado, as empresas, qual era o público-alvo. E aí a gente acabou, não, vamos para lá, vamos tentar, e fomos prospectando todas as empresas. E assim, gastamos um ano, energia, tempo, e infelizmente o resultado não foi bom, porque a gente não conseguiu entrar por erro na estratégia. Mas a gente aprende, como eu falei, não, opa, agora... Eu concordo plenamente com você. Você sabe que um dos grandes erros que eu tive foi atirar para todos os lados, no quesito de carteira de cliente. Eu acho que o empreendedor, ele começa tão ansioso e é tão necessário o resultado que a gente vai para cima. E a hora que a gente vai para cima, a gente não tá vendo para onde a gente tá indo. Esse é o grande problema. Eu me perdi muito nisso também, mas eu acabei não... Mas como que foi o início da sua trajetória, Angelita? Porque você começou a empreender em Santa Catarina, então. Não, na verdade, estava em Curitiba ainda, e saí dessa empresa pela qual eu fui para Curitiba. Eu sou paulistana, fui em 2002, e nesse momento eu falei, bom, agora eu tenho que fazer uma mudança na minha carreira, né? Já tantos anos no agenciamento de carga, comércio exterior, eu estava sentindo essa necessidade de ter alguma mudança. E aí o diretor financeiro que trabalhava da outra empresa, ainda a gente tinha uma relação muito próxima, ele tinha uma ideia de franquia, e ele me falou, olha, lembra aquela ideia de franquia? Topa agora? Eu falei, uau. Eu não tinha pensado sobre isso. Eu falei, peraí. Francamente. Eu falei, olha, conheço, tive o desafio de abrir a filial em Curitiba e, graças a Deus, a gente teve sucesso, claro, né, por esforço e muito trabalho. Mas o empreender, a gente pensa no financeiro. Será que financeiramente eu estou organizada? É assustador. É assustador. Você fala, poxa, eu não poupei dinheiro, enfim, não fiz uma programação para aquilo. Meu, mas ninguém faz, sabia? A maioria eu acho que não. E aí ele me perguntou, quanto você tem? Eu falei, X. E ele falou, tá, mas e clientes? Quantos você tem que vão iniciar trabalhando contigo? Eu, 4. E vai dar certo. Eu falei, sério? Você acha que vai? E vai. E se precisar de ajuda, eu te ajudo. Mas você vai conseguir. E graças a Deus, eu comecei em outubro. E em dezembro, eu já estava pagando, já estava entrando os valores para começar a pagar as minhas contas. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Claro, comecei pequena, comecei eu e mais um rapaz. Mas em dezembro, em 3 meses, eu já estava tendo rendimentos para pagar as contas do escritório. Nossa, que interessante. Uhum. Então, por isso que aí a fracasso não tem muita coisa para contar, né, Angelita? Não, assim, de novo eu te falo, cometi erros. Sim. E eu muito voltado para estratégia de público. Em Curitiba foi menos, porque realmente quando eu comecei em Curitiba, eu e esse rapaz, que agora é meu sócio, o Matheus, a gente falou, bom, tem muita gente no mercado, muita concorrência. Então, como é que a gente vai trabalhar? O que a gente vai focar? Bom, preço básico, qualidade, diferencial, é ir além do que o cliente precisa, do que ele espera. Ótimo, esse é o diferencial. Qual que é o público-alvo? Qual que é o nicho? Bom, multinacionais já estavam atendidas por agentes de carga multinacional. A pequena e média empresa que tinha a carência de um atendimento diferenciado. É por aí que a gente vai. E em Curitiba a coisa realmente foi um pouco mais tranquila, porque eu acertei na estratégia. E incrível, né? E aí, quando eu fui para Santa Catarina, eu acredito que eu achei que eu estava organizada, estruturada, podendo trabalhar e prospectar empresas maiores e multinacionais, e foi o meu erro. Mas isso que você está falando é muito importante, porque assim, a gente tem um alinhamento de estratégia, realinhamento o tempo todo. O empreendedorismo é a necessidade da gente poder virar o jogo. E aí as pessoas acham que a gente está seguindo uma fórmula e deu tudo certo, porque depois que deu tudo certo, perfeito, todo mundo apoia a gente.
Mas aí, quando a gente vê esse caminho todo e todas essas questões, houve um monte de mudança no meio do caminho. Então, ela tá falando que a estratégia dela foi uma, não deu certo, No depois foi mercado. outra. Então, essa série de erros, eu acho que é calibragem pro acerto, né? Uhum. Não, e estar preparado para as mudanças e realmente estar atento aos movimentos do mercado. Eu fiz de uma forma, deu certo, mas opa, agora não vai dar tão certo. Eu tenho que perceber como é que está o meu público, como é que está o mercado e se adaptar. Acho que a palavra se adaptar, adaptação é muito importante. Para tudo, né? Se a Uhum. gente for pensar assim no macro, né? E você vê, tem assim alguma história de fracasso de alguma outra palavra, se você não gostar Gostar. dessa? Cara, eu errei. Olha, é engraçado que assim, eu tive vários erros, falando nessa pergunta dos erros, eu vou falar isso pra você. Depois eu até queria te falar um pouquinho sobre esse início de trajetória que foi muito difícil pra mim. Mas quando a gente para pra pensar nos erros, e eu tive vários relacionados à performance, a clientes que são muito claros pra mim, inclusive métricos. Mas os erros que a gente lembra quando a gente pensa nisso os erros relacionados em pessoas, da minha parte, assim. Eu me arrependo bastante de ter sido tão dura com meus funcionários no início. Eu me arrependo bastante de o desespero do empreendedorismo ter me deixado, assim, um pouco Ansiosa demais? ansiosa demais. Não, isso daí já, já é default, já. Mas, assim, ter me deixado muito... eu não propiciei o melhor ambiente de início. Eu não tive tanta paciência de ajustar a gestão de pessoas, o que é uma coisa totalmente necessária. Que hoje eu vejo que a gente lida com vários tipos de pessoas e às vezes a gente só tem que ajustar. Às vezes é muito mais assim, essa parte da mentoria que faz toda a diferença. A gente tem total obrigação, né, de fazer isso pelas pessoas e com as pessoas também. Então eu acho que eu faltei muito nisso. Esse é meu grande arrependimento, assim, né, eu teria feito tudo o que eu fiz, mas com mais carinho. É o que eu sempre penso. Que bonitinho, que meigo. Tem algum desses funcionários aí que você quer pedir perdão? Aproveita esse momento. Não, é só interessante fazer um paralelo aqui também, que eu acho que nem o fracasso, nem o sucesso, ele é permanente, né? Então você tem que Forma continuar fazendo ajustes aí o tempo inteiro. Se a gente pensar no Thomas Edison, ele fez mais de 1000 tentativas aí para conseguir inventar a luz elétrica. E ele tem uma frase que é uma frase famosa dele aí, que ele fala que ele não cometeu erros, né? Ele descobriu mais de 1000 vezes como não inventar a lâmpada elétrica, né? Como não fazer, né? Como não fazer. Então Uau. é interessante realmente você pensar dessa forma e você pensar também que é passageiro e que pode ser passageiro o sucesso também, se vocês não fizerem, não manter manter, né, Nossa, essa mas parte de... Essa adaptação, Exatamente. o empreendedorismo, eu acho que ele é tão, assim, de certa forma, volátil, tudo, né? Que é impossível a gente não pensar nisso. Pra mim não é impossível. Eu consigo imaginar o cenário, porque eu acho que o medo acompanha a gente. E não só pra abrir a empresa. Ele tá com a gente. Mas é saudável. É saudável. Absolutamente Ele é saudável. direcionador até. Né? Exatamente, só que a gente tem que saber medir, ou seja, controlar o medo, não se deixar controlar pelo medo. O Sim. medo existe, a gente só tem que controlar. E ele realmente nos ajuda muito É um a evitar trabalho muitos problemas. de inteligência emocional, assim, muito grande, né? E aí o empreendedorismo, ele obriga a gente a se conhecer e a se melhorar. Porque a gente não tem muita opção. Ou você vai ser melhor como pessoa, como família, tudo. Ou você vai entrar e vai abrir sua empresa, você vai destruir sua família, você vai se destruir como pessoa. Sim. Porque exige muito. Tem que estar alinhado, né, os chakras, né? E por mais que todo mundo fale, eu acho que é só abrindo mesmo, né? Uma empresa, só sentindo que você fala, cara, é aí que você entende, né? Que é igual a gente E fala... fechando também, né? É fácil. Não, o objetivo não é fechar, Não, mas enfim. assim, tem gente assim, que vocês realmente, a gente hoje tá, né, no empreendedorismo aqui sem roteiro, e que vocês tiveram a felicidade e eu acho também a competência de já fazer dar certo da primeira vez, mas você vê, tem outras pessoas assim que fizeram inúmeras E eu fico muito triste, tentativas, gente. né? Se vocês soubessem, assim, quando eu passo por um comércio, um negócio, que eu vejo que a pessoa investiu,
E ali, depois de um tempo, você vê fechando, eu fico muito triste, sério, muito triste. Cara, mas acontece, assim, olha, eu vou falar pra vocês. Eu já tentei, por exemplo, trabalhar fazer um aplicativo, não deu certo, eu juntei todas as minhas economias, mas eu lembro disso até assim com bastante aprendizado, porque ele foi muito importante no meu processo, por exemplo, de plano de negócios, que foi ali que eu aprendi a montar um canvas e a estruturar, né, a entender essa questão de realmente ganhos e estratégia. Então essas coisas elas vêm também de aprendizado e é legal a gente falar porque hoje assim está dando certo a empresa, né? Só que eu passei por algumas coisas também difíceis. Então, assim, eu trabalhei em diversas empresas. Eu acho que eu, enquanto funcionária, tive um turnover muito grande. Sempre eu fui muito assediada, assim, pelas empresas. E acabou que eu me perdi um pouco nisso. O que todo mundo pode se perder, né? Quando você começa a sua carreira, é assim, R$ 100 a mais, eu vou. Exatamente. Não sei o que lá. Não, Opa! mas isso mostra também a tua competência, né? Vamos combinar. Se foi Não, assediada dessa forma, é que realmente estava mostrando muita competência, né? Mas se você for pensar hoje, ele tá o mercado, o mundo comercial, ele O mundo comercial, ele é muito, e dependendo ali Ó, ela tirou da... meu mérito aqui do assunto. Já. Mas assim, não. Com certeza. Tô brincando. Você é mais, Não, eu tô imagino. brincando. Mas eu digo assim, até eu já mudei de trabalho em algum tempo Você já passou da de vida vida. Você por tem- conta de VR, assim, o pessoal falava, quanto que é o teu lá por dia? O Mas pessoal isso é um bom ponto de mudança. O meu é bom, hein? Tô sendo falando, não, assim, sabe, assim, a gente falava, o meu é 30, a pessoa falava, lá na minha empresa é 45 por dia, eu falava, então você leva meu currículo lá, cara. Eu já vi isso acontecer. Sabe, assim, e é real. E eu acho que é com a experiência mesmo, com a vida, que a gente começa a avaliar, né, o macro, aí você começa a pensar em plano de carreira, aí é que a gente vai falar, né, se a gente entrar nesse mérito, a gente tem bastante coisa para explorar, mas vamos fugir aqui da nossa pauta. Quando é que vocês, ou se vocês já passaram por esse momento assim que vocês olharam assim para vocês mesmos ou para a empresa ou para a conta bancária ou se olharam no espelho e falaram assim, eu cheguei no sucesso? Eu não cheguei ainda nesse ponto. Não, de verdade, assim, eu sou exigente comigo mesma e eu sempre penso, dá para melhorar, eu posso, mas... e é uma coisa que eu tô trabalhando comigo, sabe? De querer mais, de ser mais agressiva nesse sentido. Então, não, com certeza eu não cheguei nesse ponto. Eu acho que tive vários acertos, como você falou, graças a Deus, empreendi, tô até hoje, 16 anos, estou crescendo, mas ainda não cheguei nesse ponto. Eu acho que não vou chegar. Eu sou uma pessoa que sempre vou pensar no próximo. Olha, eu queria te corrigir. Você chegou, só que você não percebeu. Porque você é uma grande inspiração pra mim. Então, se você... Ganhei o dia. Não, sério. Não, se você acha... Se terminar agora, eu já tô saindo Momento daqui abraço. feliz. Uau. Não, é sério, porque assim, poxa, e às vezes a gente tá no dia a dia, por isso que é tão importante a gente se equilibrar com bons profissionais ao nosso lado, andando junto com a gente. A gente tá no dia a dia, frente a uma dificuldade, cara, poder falar com alguém como ela, por exemplo, me traz tamanha segurança. E não é nem sobre aquilo que ela fala, mas é falar com ela, entende? Então, pra mim, assim, esse direcionamento que ela dá é imprescindível. Então, eu acho que ela é uma pessoa de sucesso e os números falam por você. Não é só, assim, a admiração que eu tenho, que as pessoas têm. Não é tudo isso, a tua equipe. Eu acho também que ela conseguiu construir, por exemplo, ela tem um sócio, eu acho ele um modelo muito grande de operacional. E eu sei o quanto ela foi importante na formação dele. Também. Então, assim, quando você vai pra trajetória dela, eu falo, caraca, Ela foi humilde, gente, ela tá sendo humilde. eu tô até com Agora, vergonha de poder falar isso, responder isso pra é. você, porque assim, se você, que é você, quando você vê alguém muito grande, né, que não, né, de fato não tá nisso, como é que eu vou falar pra vocês? Eu cheguei no sucesso. Eu não tenho nem como falar isso agora, mas... Porque assim, ó, você entrar, né, você se jogar da forma que foi, assim, ir pra uma outra cidade, né, ir pra um outro estado, e aí você começar sozinho. Hoje você entrar lá, você tá com quantas pessoas na tua equipe? Hoje estamos em 14 pessoas. 14 pessoas, assim, respondendo é uma construção, né? Cada dia que você sem abre a dúvida, porta da tua sem empresa dúvida, ali, vocês conseguem tenho consciência, enxergar hoje disso. que, né, vocês são extensão aí da vida de outras pessoas ali, de outras famílias. Que responsabilidade Cara, é essa? isso assim, nos dias mais difíceis, é isso que realmente me motiva a levantar.
Eu saber que, tipo, existe toda uma estrutura, sabe? Comigo. Isso que você falou de sucesso, assim, eu acho que a primeira vez que eu senti algo nesse sentido, né? Porque eu acho que o sucesso nunca é algo que, assim, eu consegui, tipo, não é um... É algo que, assim, a gente está no processo. Talvez você Sim. tá dizendo relacionado a isso. Mas que eu senti uma sensação muito forte, assim, logo que eu abri minha empresa, quando eu vi o orgulho dos meus pais, aí vem uma sensação, assim, de eu tô no caminho certo, sabe? Eu tô conseguindo, né? E aí, isso foi um regulador de emoção pra mim. Interessante. E aí, aproveitando também a deixa, aí como é que foi essa rede de apoio familiar aí de vocês em relação a empreender, em relação a tomada de decisão? Eu digo mesmo da EV, quando você vê que os seus pais estão te olhando e falando, nossa, minha filha tá ali, tá conseguindo isso, A minha realmente. filha tem uma empresa. É bonita essa frase. Eles falam, né? Uma Fala, delícia, pros né? amigos, Empresária, minha filha é uma empresária, e até esse nome, até pouco tempo, é empresária. Eu vou ver se minha filha consegue alguma coisa lá pro seu filho. Não, não rolou isso. Mas tem isso. Comigo rolou. Rolou? Não. Tem isso, realmente mexeu comigo. Mas interessante isso que você falou. Eu tive que também trabalhar ao meu psicológico com relação a isso, porque isso é uma pessoa muito apegada à minha família. E em terapia eu tive que tratar isso, porque a partir do momento que eu comecei na minha carreira, e isso antes de empreender, mas profissional, começar a ter possibilidades de crescer, eu me tolhi um pouco. E era irracional isso. Até os diretores, o Roaldo, que eu citei, era o diretor financeiro nessa outra empresa. Maravilhoso, Roaldo. Maravilhoso. Ele falava, mas peraí, por que você não quer? Não, eu acho que eu não estou pronta, eu acho que eu não sou capaz. Não, você é capaz. Então, você vai assumir esse departamento, você vai fazer isso em terapia, eu tratei. Então, claro, a influência da família, ela é benéfica tal, mas também pode te limitar, porque eu vi a minha família, eram pessoas mais simples, não Uma geração tinham mais tido... conservadora. Exato, não tinham essa história de empreendedorismo. Por isso que às vezes a gente vê pessoas muito novas empreendendo, mas se você for olhar na história dessa pessoa, a grande maioria teve pais empreendedores. Tiveram referências em casa. E aí fica mais fácil. Não é só a questão do dinheiro, obviamente, né? Faz diferença. A família pode ajudar, a família dá esse suporte financeiro, mas não, ele teve o exemplo. Então eu não tive. Eu tive que trabalhar isso em terapia. Falar, não, eu sou capaz. Mas é muito difícil, porque esse boicote, que é quase que uma medida de segurança que nossos pais têm, acabam nos bloqueando muito, principalmente dessa geração, né? Com medo do fracasso. Que é veio, verdade. é assim, até eu citei isso sobre o orgulho dos meus pais. Mas, obviamente, que meus pais também, na mesma situação que a sua, altamente conservadores, né? De uma família que trabalhou muito. Eu tenho inspiração deles em relacionado ao trabalho. Muito. Ao trabalho, sim. Mas em relação à coragem, nem tanto. Porque, cara, empreender, assim, eu acho que eles sempre que eu tava indo, eles falavam, mas será que dá? Será que Aquela vai? pergunta, tem certeza, minha E, tipo, filha? não, eu falo, eu vou com medo mesmo, né? Aquele medo não fóbico, eu vou com medo, mas tinha essa medida de segurança que a gente sabe que vem carregada de amor, mas muitas vezes muito mais atrapalha do que ajuda. Sim. Porque a gente precisa de alguém que nos encoraje, a gente precisa desses Roaldos, né? Por exemplo, essas pessoas que realmente falam, vamos lá, vai dar certo. Porque já tá tudo tão difícil pra gente, que se a gente também se basear pelas possibilidades, né, do fracasso, ai, não sei, enfim. E então eu acho que foi difícil nesse quesito, não só relacionados aos pais, mas assim, eu, por exemplo, abri na pandemia. Quando eu tive a oportunidade de abrir empresa, eu já tive várias. Mas você abriu na pandemia ou a pandemia veio depois? Eu abri a empresa de máscara, exatamente. E quando eu tive essa possibilidade de abrir a empresa, né? E eu já tive, assim, como eu fui muito assediada, né? E acabei passando por muitas empresas também, pulando de galho em galho, cometi vários erros profissionais. Algumas roubadas também, que eu acabei passando. E quando eu fui para a empresa que eu tô atualmente, que é a Task, né? Que eu comecei a trabalhar como vendas, e depois veio essa oportunidade de abrir a filial, logo na sequência, né? Eu falei, poxa, vamos abrir a filial. Eu estruturei todo um planejamento, plano de negócio, mercado, tal. Fiz uma pesquisa grande, né, na indústria local, na cidade de Jundiaí. E aí, a hora que a gente foi abrir, né, até a diretoria falou, puxa, mas é pandemia, a gente vai abrir agora ou espera um pouquinho mais? Eu falei, cara, eu tô totalmente estruturada, vamos que vamos.
E é difícil quando você fala, meu, eu vou, e todo mundo fala, mas peraí, tipo, tá chovendo muito. Eu falo, certeza. mas eu vou mesmo assim. Porque, sabe aquele negócio também? Eu já tava com todo o treinamento ali, todo o preparo que eu digo assim, né? Eu acho que talvez toda aquela vontade mesmo, né? E se tem uma coisa que a gente precisa muito para abrir uma empresa, é de vontade. É vontade de fazer acontecer, é de paixão. E aí, quando eu abri, eu realmente não tinha como montar o departamento, assim, toda questão de móveis. Eu peguei as cadeiras da garagem da minha mãe e fui colocando, né? Por isso que hoje em dia eu fico muito bravo com o pessoal que tem a cadeira Flexform e eles sentam tudo torto. Eu falo, pô, cara, essa cadeira. Nossa, o fogo comprar essa Eu cadeira. tenho uma outra aqui, tá? Vou trazer pra você. Traz uma outra aí. É, E aí, é. assim, poxa, cara, foi tudo muito difícil no começo. Então, por exemplo, o meu computador foi o último que eu comprei, porque eu comprei os computadores bons para as pessoas. Eu usava o meu de 1900, enfim. E aí, isso não é nem sacrifício. Eu sei que no meu lugar de privilégio a gente não pode nem falar sobre sacrifício. Mas claro que a gente tem que abrir mão de algumas coisas para poder, né, dar ênfase ao empreendedorismo, sim. Então, por exemplo, eu não tem problema nenhum e eu acho que a gente tem que lembrar realmente de onde a gente veio e as coisas que a gente fez para conquistar. Eu fiquei um ano, assim, eu sou super carnívora, né? Eu adoro uma picanha, adoro isso tudo, enfim. Mas eu fiquei um ano comendo carne de fígado, comendo carne de porco e falei, cara, eu preciso poupar, entendeu? Eu, minha esposa também, é sócia, enfim. Vamos fazer dessa forma porque a gente acredita que a gente vai ter, mas por quê? Vamos comer a pizza mais barata, são coisas que a gente tem que fazer em um determinado momento da vida. Porque para você depois pedir a pizza que você quer, a pizza que você gosta, entendeu? Da melhor massa, do melhor queijo. Mas, cara, isso vai tempo. Se você não estiver disposto a abrir mão por um momento para que você consiga algo, vai ser difícil a gente conseguir aquilo que você quer sempre. E, Ever, desculpa, agora eu vou falar uma coisa que ela me lembrou, e é resiliência. Empreender, assim, exige muita resiliência. Eu falei dessa coisa de ter aberto em outubro, dezembro eu já estava pagando as contas, mas o que aconteceu? Eu abri em 2008. E 2009 veio aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos, aquela loucura. Gente, aquilo abalou de uma forma o mercado, assim, foi muito ruim o ano de 2009. E, assim, estagnou. Estagnou de uma forma que eu continuei tendo os valores para pagar as contas, mas não sobrava nada para mim. Nada. Eu falava, meu Deus. E eu vim de uma realidade em que eu era gerente distrital, tinha um ótimo salário, etc. Né, um padrão de vida. E eu comecei a me questionar. Isso lá por abril, maio, eu falei, peraí, agora tá complicado. Até quando, Estou né? pagando as contas, pagava o salário do meu sócio atual, que na época ainda estava como um colaborador. Mas e para mim? Eu tenho minhas contas, eu tenho minhas coisas. E de novo veio a questão do suporte. Casada, e na época o meu marido. A coisa boa para mim é que eu não tinha. Minha casa estava paga, meu carro estava pago, mas tinha as despesas de casa. O meu marido falou: Você está conseguindo pagar as despesas do escritório? Segura. Segura. E em casa eu também vou dar o necessário suporte. E falei com o Rod, de novo o Roldo, né? Meu mentor. O Aldo, ele, você tá pagando as contas? Segura. É passageiro. Vai melhorar. Você tem certeza? Tenho. Vai. Vai dar tudo certo. E foi. Um ano, 2009 inteiro, foi um ano dessa forma. Mas aí começou 2010, 11, 12. Eu falei, eu consegui. A resiliência. E aí a gente volta, né? Até assim que às vezes o sucesso para cada pessoa vai ser uma coisa diferente, mas assim, os pequenos sucessos, né? Também eu acho que assim são hoje você pedir a pizza que você quer, né? Vai 5 amigos na sua casa, você pede uma pizza para cada Pensando nessa história, né? para cada pessoa. Eu acho que Ela tá falando isso porque ontem a gente jantou e eu pedi uma pizza pra cada, mas eu não sei, eu não sabia qual que era a fome da galera, enfim. e é bom, né, ter essa É bom. essa satisfação de Eu lembro fazer com isso, muito sabendo que você carinho. trabalhou muito para poder fazer isso. Mas de lembrar né? também, por exemplo, hoje eu não tenho problema nenhum em comer carne de porco, de fígado, porque eu comi muito tempo, realmente, eu comi muito tempo pra economizar. E hoje eu lembro disso com carinho, não é com aquele sofrimento de, não, é muito bom, que cara, que legal, tipo, fez parte da minha construção, de quem eu sou hoje, né, do meu processo de aprendizado, e poderia ter sido outras coisas, assim, né, eu mencionei isso, mas isso aconteceu em várias esferas de economia, já usei muito aqueles BlaBlaCar pra dar carona,
para economizar. Cara, você tá falando, você economizava com R$ 50, economizava. Com absolutamente tudo. Porque para mim era muito mais importante ter uma economia pessoal e dar uma cesta de Natal pro meu funcionário. Esse é o meu conceito sobre realmente a gente cuidar das pessoas. E aquilo que eu queria construir enquanto empresa. Porque eu também acho que o empreendedorismo tem várias dificuldades, que a gente fala muito sobre isso, mas tem várias satisfações, né? Com certeza. E se tem uma coisa que eu gosto, é de cuidar das pessoas da maneira que eu gostaria de ter sido cuidada. Isso eu acho que é a melhor satisfação da minha carreira. E eu acho que o interessante também é quando vocês abrem até coisas particulares, assim, pessoais, né, da vida de vocês, é para tirar também esse mito que às vezes quando a coisa tá dando certo, e aí o pessoal só vê o outro lado, vê vocês aí na rede social, vê num podcast, vê teu escritório aumentando, a pessoa fala, mas também o pai, Do nada, né? mas Do nada. também a mãe sempre ajudou. Mas Pra ela é também, tudo então, fácil. a ideia aqui e a gente estava falando de empreendedorismo, mas a gente tem os micros também, né? A gente tem o pessoal aí que começa fazendo brigadeiro e que está empreendendo também, né? Poderia Sim. estar trabalhando aí, ser um CLT. Então, acho que é importante trazer essa parte da história, né? De como ela foi construída, porque as pessoas, quando eu falo nas pessoas, eu até me incluo, a gente como ser humano, a gente tem mania de atribuir, né, o sucesso a alguma outra coisa, né? Que foi apadrinhado. Não, e valorizar também as coisas boas, que nem a gente falou, foi difícil para a estrutura familiar da Angelita, foi difícil. Para minha estrutura também, meus pais também eram inseguros, tinham bastante medo. Mas, por exemplo, eu tenho irmãs incríveis que super me incentivaram. E que sempre falaram, pô, vai lá, eu acredito em você, você vai conseguir. Então, assim, se apegar a isso, sempre vai ter uma galera, né, que vai falar que não vai dar certo, uma galera que vai falar que vai dar certo. E, cara, se apega àquilo que for bom pra você. E a galera que vai falar que não vai dar certo e depois que deu certo vai falar, eu falei pra você que ia dar certo. Tem, é verdade. Tem esses também, ó. Tá? A gente falando nele começou até a cair aqui. Calma, pessoal, se acalmem aí. Não, e você falou de vida de internet, né? Poxa, eu comecei recentemente pra internet, mas eu ensaiei 3 anos pra ir. E aí, agora que eu comecei aí, muita gente fala assim pra mim, mas você tem facilidade, você se comunica bem. Eu falo, cara, como assim? Tipo assim, além de ter demorado, até hoje eu faço vídeo, a edição ninguém vê. Então, assim, tem um monte de coisa por trás, né? Que o staff acaba não participando, mas que só da entrega, né? E ninguém vê essa dificuldade toda. Acaba vendo só o lado bom da coisa, fácil. Ah, não, foi fácil pra você. Pra mim, isso é difícil. Pra mim, eu não consigo. Pra você, foi fácil. Não foi fácil. A pessoa Exatamente. tem que ir lá fazer, se desafiar. Pra mim não é fácil até hoje. Pra mim, assim, eu ainda tenho frio na barriga quando eu visito um cliente. Você falou a questão de entrar na empresa, né? Toda vez que eu vou entrar no meu escritório, que eu vejo lá a plaquinha, cara, até hoje me dá um frio na barriga. Então, assim, é muito bom e eu ainda não acredito, sabe? Então, é esse processo que ela tá falando que está acontecendo. E o empreendedorismo dá essa sensação pra gente de novidade, né? Porque a gente tá sempre renovando mesmo, então é aquela transformação mesmo no coração, né? E é interessante, né? Que aí você fala, chegar lá, mas você já tem aí no empreendedorismo sem roteiro, vocês têm o próximo roteiro de para onde vocês querem ir, ou vocês acham que já chegaram onde vocês queriam chegar? De novo, eu falo, né? É o processo. Agora, recentemente, nos mudamos. O espaço que nós estávamos ficou pequeno e mudamos para um escritório maior, efetivamente, com a possibilidade de dobrar de tamanho novamente. E é isso, você procurar, olha, fiz certo até agora, mas o que eu preciso fazer para melhorar? Para ser melhor, para conseguir melhores resultados e sempre procurar crescer. Uma coisa que eu estou trabalhando comigo mesma nessa questão de, ok, eu consegui fazer uma equipe, isso até pouco tempo atrás, uma equipe legal, a gente tem uma sinergia, a prestação de serviço, os clientes estão elogiando, a gente está no caminho certo, bom, então tá tudo ok. Não tá. Agora você precisa crescer.
Você conseguiu isso, agora você precisa aumentar, você precisa replicar, você precisa trazer mais pessoas, treinar, pensar em processos, pensar em metodologia, para você conseguir fazer dessa forma, mas E crescendo correr novos organicamente. riscos. Correr novos Porque assim, riscos. você fala assim, eu vou contratar mais pessoas. Então, tá, e se esse cliente não ficar comigo? Eu vou contratar Você sempre fica pessoas com e isso na aí... cabeça. E sempre vai existir. Então, de novo, essa conta, ela só muda de lugar. Mas a gente faz ela sempre. Uhum. O e se na cabeça do empreendedor deve ser uma coisa que vem quase todos os dias, né? Tempo O e inteiro. se, O e tempo se, inteiro. e se. E é interessante, né? Que aí a gente dá até para comparar aí com o processo da planta, né? Você precisa colocar em outro vaso, senão não cresce mesmo, né? Uhum. Fazer, ir poldando ali, porque senão vai perdendo energia e vai... Se você cresce, você morre. E assim Então é assim, também, não tem essa opção. Eu vou ficar pequenininho o tempo inteiro. Não, esse tamanho tá bom pra mim, esse tamanho é pra... Isso é um risco enorme. é um risco absurdo. O mercado te engole, né? Aham. É a mão invisível do mercado, Adam Smith. Você sabe, e acho que até como princípio, falando de administração de empresas, o princípio da administração de melhoria contínua é um processo necessário. Processo necessário. Se ele não existir, a gente vai realmente ser engolido. Exatamente. E dá para ficar rica, meninas, aí com o comércio exterior? Daqui 10 anos a gente te responde isso. A gente ainda tá no, estamos no Exatamente. processo. Como é que eu falo assim, né? Estamos no processo de investimento. Estamos começando, né? Maravilha. Sempre. E como é que... Cara, ficar rico pra mim hoje é poder pedir a pizza que eu quero. Boa, concordo. Tem Estamos. vários outros tipos de riqueza, né? Em relação a mentores, inspirações aí, como foi esse processo para vocês? Eu começo falando, já que eu já falei 2 vezes o nome dele, ou 3, mas continua, o Aldo. Foi o meu mentor, com certeza, pessoa que me incentivou, que pavimentou ali para mim esse caminho. Agora, inspirações. Bom, eu vou ser clichê, tá? Inspirações de líder. Para mim, Jesus. Aquele que Inquestionável, né? inquestionável, liderou pelo exemplo, com amor, enfim, pensando realmente no bem do próximo, acho que faz parte. A gente estava falando do alguém me ajudou, agora é a minha vez de ajudar, e assim no mundo é sobre isso. Altruísmo, Sermos né? seres humanos e cada um ajudando o outro da forma como pode. Agora, como uma pessoa realmente no business, o empreendedor que eu vejo, que eu admiro, Bill Gates. Por que Assim, Bill Gates? Porque foi um cara que realmente processo. teve a ideia, foi, acreditou, fez, se dedicou, chegou onde chegou, mas eu vou além. Ele chegou num ponto que ele falou, bom, com relação ao sucesso, a gente pode falar, ele chegou onde ele poderia chegar. Eu acho que Sempre até tem um mais, alto né? eu acho que sim, além do que ele Já tem. imaginava. Qual que é a próxima palavra aí depois do sucesso no dicionário, Não né? sei. É complicado. Mas agora ele falou, não, agora é minha vez de dar o máximo, Contribuir, né? exatamente, contribuir o máximo possível. E o que ele tem se dedicado. Agora o tempo dele ele está dedicando a isso. Muito, né? A coisa de instituições, a compartilhar conhecimento. Isso é sucesso. Isso é sucesso, E gente. genuinamente, né? Que você vê que ele não faz Sim. publicidade nem propaganda, né? Pelo Em cima menos para disso, mim, né? realmente, é uma coisa de consciência dele. Sim. Acho que é de entregar, né? Uma parte aí de tudo que recebeu, né? Do universo, se a gente for pensar. Exatamente. Falando de um ídolo, assim, até de inspiração, primeiro, assim, dos próximos da gente, claro, tem esse meu tio Lisão incrível, de trabalho, força dos meus pais, sempre me ajudaram, sim, muito. E o Nelson Cajado, ele foi meu mentor, o diretor, né? Eu comecei... Alô, Nelson! Nelson, super Nelson, amigueto de mercado. Ele me inspirou muito, ele me ajudou muito, e eu tenho muito orgulho de ter sido treinada por ele. E ele também abençoou muito minha trajetória. A Raquel, diretora da Task, eu considero que ela sempre foi uma luz na minha vida. Alô, Raquel! Não, super Raquel, eu acho que é uma mulher forte, mulher admirável e assim, mais distantes, cara, eu sou romântica, né? Então, vou falar pra você de líderes, assim, até empreendedores, nem empreendedores, mas, por exemplo, vou falar de inspirações, vai. Eu gosto muito de propósitos, então a gente fala do Mandela, carregou multidões por propósitos, eu acho que isso foi, assim, uma transformação grande. Obama... Predestinado, né? Cara, predestinado. Eu sou romântica, né, cara? Então, assim, esses aí são
E tem várias pessoas, assim, super incríveis, né? Eu acho que formaram empreendedorismo mesmo, de se redescobrir jobs, entendeu? Mas que os que eu mais admiro são os por perto mesmo. Acho que esses são os que estão no coração. E se vocês tivessem, né, a oportunidade de ter aí um super poder para utilizar aí no negócio de vocês, assim, relacionado ao empreendedorismo, assim, um super poder, qual, o que que vocês pensam, assim, o que que vem na cabeça? Superpoder, É, cara, essa é nova, hein? Ela tirou da cartola. é, Um superpoder, poder olha, até de super-herói, assim, você pode relacionar, assim, Tá, desculpa, eu vou falar então. Premonição. premonição boa. cara, ela é boa mesmo. Nossa, não, muito boa, muito boa. Eu Olha, adoro esse assunto. atualmente eu não consigo pensar em nada que não seja ligado à sustentabilidade. Tamanha a minha preocupação. Então, eu teria, se eu pudesse ter um superpoder, seria de evitar esse processo, né, que a gente está vivendo, né, de problemáticas aí, de secas e tudo mais, enfim. Nesse momento, enquanto preocupação mesmo, né? E de conscientização, né? Que é a Muito. maior parte também do que a gente E tá enquanto a gente vivendo aí, achar que não isso é é só uma só. causa e a gente não achar que isso é a nossa vida, vai ser bem complicado. Pelo menos eu acho que já chegou na nossa respiração. Não, É assim, urgente isso, e para sabe? mim, de novo, a gente volta naquele assunto, né? O ser humano é aquilo, é a gente realmente ter consciência que nós precisamos nos ajudar uns aos O outros. ciclo da vida, É né? o ciclo da vida. Rei Leão. Assim, essa coisa do ESG tá vindo muito forte, todo lugar que você vai, vamos falar sobre isso, palestras, discussões, debates. Mas assim, Que bom. mas o cerne para mim dessa coisa do ESG nada mais é do que nós temos que nos conscientizar que temos que cuidar um dos outros. Ou Exatamente. seja, cuidar do seu lixo, porque o teu lixo vai prejudicar o outro, mas também de volta a você, o teu comportamento, você tem que pensar o que você estava falando, como você se comporta, da forma como você reage. Então, investimento tem o também, outro. eu acho que como gestores existe essa responsabilidade, né? Da gente realmente poder contribuir com algo mais diretamente, né? Em mecanismos aí financeiros, mas também conscientização. E eu me sinto muito responsável pela cultura da minha equipe também, enquanto como líder, pela formatação dessa cultura e pelo processo de conscientização deles. Isso vai dos treinamentos que eu dou, da maneira que eu me comporto e dos exemplos que eu vou executar ali no dia a dia. Os exemplos que falam, Exatamente. falam mais alto. E nesse caso, assim, a pessoa tem até a liberdade, né? Ela pode ser altruísta e pensar no próximo. E se ela quiser ser egoísta, ela pode ser também, porque ela precisa salvar a vida dela, né? Então ela pode até, sabe, se ela tem que pensar, porque quem tá fazendo as coisas hoje sem pensar nesse processo, ela não tá pensando nem na própria vida, né? Não, com certeza. Não tá Então pensando. não é É. nenhuma questão assim da gente filosofar e falar, ó, não, olha, é altruísmo, não, é sobrevivência. A É porque gente tá... simplesmente nós precisamos do outro. Exatamente. A todo Exatamente. momento. Não tem Exatamente. essa coisa, não, eu vou me isolar. Não, até para se isolar, você precisa que outras coisas aconteçam para você se Exato. isolar. Mas aí a gente Essas entra pessoas- até naquela orientação de voo, né? Primeiro você coloca a máscara em você, para depois você salvar o próximo, né? Então, enfim, né? Se você não pensa no próximo ali, tem que começar a pensar pelo menos em si mesmo ali, porque se a pessoa já fizer a parte dela, já vai ajudar bastante, Com certeza. né? E mais algumas consideração, o que vocês conselho para quem está pensando em empreender, se tiver 4 clientes já rola. 4 clientes é um número bom. Funcionou, eu achei que não. Eu realmente penso que o mais importante antes de você empreender é você pensar no teu sonho. Qual é o teu sonho? Qual é o teu propósito de vida? E aí vai assim, não, ok, eu vou começar a fazer isso, meu sonho não tem absolutamente nada a ver com isso daqui, que é a minha opção que eu tenho para agora. Mas, se isso que eu vou fazer agora vai me ajudar a concretizar esse propósito de vida ou esse sonho, você vai, aí faz sentido. É o fazer sentido. Então, eu realmente penso que é muito importante. Hoje, se você pergunta para a maioria das pessoas qual que é o teu propósito de vida, principalmente para os mais novos, pensei sobre isso.
Puxa, então, por favor, começa a pensar, porque é Exatamente. muito importante Às o vezes propósito mais de velhos vida. também, viu? Conselho, cara, eu acho tão difícil dar conselho, mas assim, não existe a hora certa para começar. Isso é um fato, porque nunca vai estar tudo perfeito, até pelo conceito de startup, não, melhor é feito do que perfeito, perfeição é um negócio complicado, enfim. A gente tem que remodelar também essa nossa exigência com as coisas, mas claro que a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade, estruturar um plano de negócio, estruturar uma pesquisa de mercado, direcionar um foco, ter aí um nicho que você vai realmente, né, atuar. E isso que ela falou relacionada a propósito é porque, assim, tem hora que vai ficar tudo muito difícil. Tem hora que você vai passar muito sufoco. Tem hora que nada vai dar certo. Você vai falar, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Mas se tem uma coisa que vai segurar você, é teu sonho. Se você não tiver embasado por ele, e se você não tiver aquilo, desculpa, não tem Você como desiste. dar certo. Não vai dar certo. O que vai fazer dar certo é isso. Claro que a gente não pode ter só isso. Mas isso é o que vai te mover mesmo. É a Porque, força cara, motriz. a gente é ser humano e a gente é movido por isso. Show mesmo. Então, em uma palavra, a tua propósito, Angelita, assim, o que Propósito. você vê? Dedicação. Disciplina. Várias palavras, pode ser? Vai, né? Em uma palavra. Sonho. Né? Só paixão. Só vai. É isso. E mais alguma coisa assim que vocês acham importante, que vem na cabeça de vocês agora, assim, que você fala, olha, além, né, de propósito. Para mim, o que a Ever falou complementou. Né? Não é só vai, não é Até bem rimou. assim, né? Até rimou. O que a EV falou complementou. Não é exatamente. Não é só propósito, não é só sonho, é você realmente também se organizar. Organizar, pensar estratégia, pensar em estratégia. Isso, você corre o risco de falhar, de acontecer o erro básico. Mas se você fizer um planejamento, se você se organizar, você diminui. E Então, também não parar de estudar, né? Porque eu acho que as sim. coisas mudam o tempo todo, a gente tem que se atualizar. Isso vai fazer um bem pra nós, acho que pra nossa alma. Vai fazer a gente enxergar várias coisas, assim. Por exemplo, a gente comentou sobre SG aqui. Tem uma coisa que eu venho estudando muito nos últimos anos que me ajudou muito, que foi a questão do CNV, comunicação não violenta. Isso estruturou a minha maneira de me comunicar com meus liderados e até me aproximou mais deles também. E para minha vida pessoal também ajudou muito. Então eu acho que por que eu tive acesso a isso? Estudando, pesquisando, indo atrás disso. Isso me ajudou até com meus resultados. Acho que até com os clientes também a gente consegue sentir alguns efeitos. Então é se atualizar, ir atrás, porque senão a gente realmente fica para trás. Agora você falando isso, eu pensei em uma palavra: autoconhecimento. Interessante. Importantíssimo. Dá até um abraço aí para as nossas psicólogas. Com certeza. Terapia tá em dia. Ieda, devo muito a você. Jaque, Sempre muito falo pra obrigada. ela. Flávia, assim, você nada disso estaria acontecendo hoje. É interessante, eu acho bem interessante a história de vocês e outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, que a gente está falando de empreendedorismo, mas no meio do empreendedorismo vocês viram um monte de coisa, né? Vocês viraram gestora, em algum momento até outras coisas dentro da empresa, né? Quando vocês não tinham pessoas para fazer, acho que vocês faziam tudo, né? Auditoras. Cara, até hoje eu pego lixo quando Faxina, necessário. eu ia falar Exato, isso, cara. Faxina. E hoje, como é que vocês enxergam, assim, como é que vocês olham para a empresa de vocês, assim, vocês olham, assim, em relação a equipe, como que foi esse processo também para chegar na equipe que vocês têm hoje? Passou muita gente? Bom, eu tenho mais história, então, teoricamente, passou mais gente, né? Comigo, sim, mas faz parte, obviamente, né? Você sempre... E é interessante isso que, de novo, é o processo do aprendizado, de você procurar novas formas, processos para você fazer a captação, enfim. Mas, além disso, mesmo que você faça tudo isso,
por uma questão de sonho, de objetivo, de propósito, aquela pessoa que tem toda a característica que fit com a tua empresa, ela tem um sonho diferente, e ela vai seguir, ela vai... Então, realmente, assim, melhoramos bastante o nosso processo, nossa equipe é muito boa, mas sempre a gente nós temos que estar preparados para que, num determinado momento, aquela pessoa que está na tua equipe, está performando super bem, tem um objetivo diferente de vida e vai procurar o seu caminho. Sobre isso, assim, até para citar para você, assim, como a gente muda a nossa visão, né? Eu tinha uma funcionária que eu gostava muito dela, a Jéssica. E ela passou lá conosco, de repente ela acabou... Alô, Jéssica. Ela acabou... E ela foi sair, ela pediu demissão, e eu tinha comprado um curso super legal para ela fazer, super interessante. Aí eu falei, pô, ela pediu demissão, então eu não vou dar o curso para ela. Dei para outro funcionário que ia ficar na companhia. O que eu acho completamente natural, afinal de contas a empresa estava investindo, mas hoje eu tenho uma outra visão sobre isso. Porque, por exemplo, hoje eu tenho um funcionário que é o Leonardo, que ele vai ficar com a gente, né, mais um período, e depois ele vai fazer intercâmbio. Ele já vai sair. E a gente acabou de dar um curso para ele. Alô, Leonardo. A gente deu um curso para ele, foi pra Argentina, ficou lá numa palestra, fez curso e tudo mais. E mesmo sabendo que ele ia sair, eu hoje, né, um pouco mais madura e reconhecendo também a gratidão, o carinho que eu tenho por ele. Claro que o processo de maturidade de um funcionário de outro é diferente também. Mas assim, não, eu quero dar o curso pro Léo. Mas a Evelise lá atrás, não, a empresa não vai investir mesmo assim. Mas as possibilidades também são diferentes, claro, né? Lá atrás do que é agora. Mas eu acho que o nosso conceito acaba mudando em relação às pessoas e em relação às nossas ações também. Interessante. E tem alguém que vocês acham assim que era a pessoa certa, mas passou na hora errada? Ah, eu teria tido mais paciência com algumas pessoas, que eu não tive. Isso mesmo. Teria agido de forma diferente para que a pessoa... E com outras eu tivesse teria tido ficado. menos paciência, que eu perdi tempo demais também. Sinceramente. Sim, as duas coisas. Olha só, que interessante. Tá esquentando. Arrasta pra cima. Você que acha que é a pessoa aí, né? Comenta aqui, ó. Fala, sou eu, Elaine. Me chama no particular, vem conversar comigo. A gente quer ouvir tua versão da... Eu sei não se essa pessoa vai se expor. Não. Não, mas é interessante, você reconhecer também que às vezes aquele momento ali, você que não estava tão preparada para sim. gestão e liderança, o Sem quanto paciência também. tá hoje. E Sem budget suficiente para investir naquela melhoria, naquele momento. Porque acontece, né? Mas vocês, como seria nesse sentido, assim, de gestão, assim? Hoje você abriria uma porta para quem já passou? Você acha que é um novo momento? Como que vocês pensam, assim, nesse quesito? O que já foi? Faria. Eu Isso, faria fácil. dependendo das condições. Claro que teve assim, a gente teve problemas comportamentais que eu acho que não. É. Alguns funcionários não, mas de maneira geral, problema zero de retomar uma contratação. Ao contrário, são todos sempre bem-vindos. Quem quiser pode mandar um currículo. Você já teve, né? Me liga. Me De liga. volta para casa, né? Chama, volta, sim. a segunda chance. Não sei se eles vão querer, mas, enfim. Não, Portas mas é interessante abertas, né? a gente pensar, né, na possibilidade, senão é nem abrir essa pauta assim como Na vida a gente não convite, pode mas estar a gente fechado pra nada. se reconhecer também que às vezes enfim, né, passou, sim, muita era alguém gente que vai hoje ocupar, poderia somar muito, Sim, mas numa naquele outro situação diferente, numa fase nova, enfim. e a maior dificuldade, gente, pra gente tá dando nosso tempo aí, como é que tá? Tá dando nosso tempo aqui. Maior dificuldade hoje do processo inteiro, assim, você pensar no macro, você, como empreendedora, qual que é a tua maior dificuldade, assim, gestão, financeiro, enfim, assim, qual que é a parte da empresa ali que, se você pudesse não ficar nem sabendo de nada, tivesse alguém para resolver para você, assim, sem... Isso nunca vai acontecer. Exatamente. É uma situação É só sua possível. ilusão. Não, eu digo realmente de lidar com as inseguranças, sabe? De controlar o medo, lidar com as inseguranças, porque é exatamente isso. Todo projeto, toda tomada de decisão que a gente faz, ela tem um peso gigante. É uma empresa, são as pessoas que estão trabalhando com você e o tempo inteiro você pensando, será que agora, por exemplo, não, eu preciso expandir. Vai ter um investimento, vai ter uma certa... puxa, mas eu vou dobrar de tamanho. Mas será que vai dar certo? Em quanto tempo? Ou não?
vai, faz. Lidar com essas inseguranças, para mim, pelo menos, e esses medos. É o tempo inteiro você não deixando ele É surreal, mas a limitar. gente aprende a conviver com medo. É, E assim, precisa. eu não consigo nem elencar uma, né? Mas eu acho que são várias dificuldades aí. A parte de gestão de pessoas, por mais que a gente aprenda, reaprenda e readeque, eu acho que será sempre uma dificuldade. E uma dificuldade encantadora também, que eu considero, porque lidar com as pessoas, eu acho que é a grande satisfação, é a alma, é a nossa construção. Eu aprendo tanto com meus funcionários que, cara, eles são hoje meus maiores professores. Sem dúvida. Maravilha. E Mas é uma questão de maturidade, você chegar a esse ponto e falar, não, tem a sua energia fácil? Não é. Para isso você tem que fazer o autoconhecimento, né? Sim. E para saber lidar melhor com as outras pessoas, mas você aprende muito. Quando você entende isso, você aprende muito, você vê a importância disso. o empreendedorismo é também um aprendedorismo? Será que... Com Total. certeza, o tempo inteiro. Eu nunca ouvia essas duas palavras empregadas na mesma frase. Dificuldade encantadora. Mas aprendi aqui, gostei. Deu nosso tempo. Meninas, estamos encerrando aqui o Empreendendo Sem Roteiro. Começou empreendendo sem roteiro, tá acabando agora empreendendo com roteiro, com dicas, com tudo, hein? Se você ficou aí até o final, você vai começar a empreender com roteiro. Obrigada, Evê. Obrigada, Angelita. Obrigada. Obrigada por contribuir com a história linda de vocês. E é isso. Vamos fazer aqui aquele. Valeu!